Vamos justamente a Brasília agora para conversar com o Bruno Pinheiro com todas as atualizações deste fato que chocou aí a semana brasileira, a participação, portanto, e esse inquérito aí que está sendo apurado pela Polícia Federal. Seja bem-vindo, Bruno, muito boa tarde. Ótima tarde a você, Marcelo Matos, a quem nos acompanha. Essa repercussão segue muito quente, muito firme, muito viva aqui na capital federal, um dia após essa operação da Polícia Federal e um dia antes de mais uma oitiva de Mauro Cid, agora no Supremo Tribunal Federal. Ontem à noite, era por volta de 11 da noite aproximadamente, quando o ministro Alexandre de Moraes expediu, então, essa convocação, agendando uma nova oitiva de Mauro Cid, após um depoimento de pelo menos 2h30 na Polícia Federal, aqui na Polícia Federal, na capital, um depoimento longo. Mauro Cid respondeu que não tinha o conhecimento sobre esse planejamento de assassinar Alckmin, Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Mas houve um entendimento por parte dos investigadores que ficaram olho a olho com o ex-ajudante de ordens, homem de confiança de Jair Bolsonaro, que ele não está falando a verdade. Ele fez aquele acordo, ou seja, no acordo é de responsabilidade de Mauro Cid falar a verdade. Ele não falando a verdade, o ministro Alexandre de Moraes chamou para ser ouvido no STF amanhã, às 14h. Então estamos a 24 horas de um encontro entre Alexandre de Moraes e Mauro Cid. Se Mauro Cid não falar a verdade amanhã no Supremo Tribunal Federal, tem a grande possibilidade de ser derrubado esse acordo e de, novamente, o ex-ajudante de ordens receber um pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Agora, essa repercussão aqui, qual era essa atuação de Mauro Cid, que chegou a se cogitar, inclusive, para assassinar Geraldo Alckmin e comprar as munições que não tivesse uma numeração. Assim, esse rastreio dificilmente iria acontecer. E qual era a ideia de assassinar Geraldo Alckmin? Que, se Lula fosse envenenado, não resistisse, Alckmin seria o seu vice e assumiria a presidência da República. Mas, no que eu tive acesso e li o inquérito nas últimas horas, esse relatório da Polícia Federal, fica claro que os militares não tinham conhecimento que Alckmin não estava no PSDB. Eles achavam que Alckmin ainda era filiado ao PSDB, onde ficou muitos anos. E aí eles repetem nas mensagens: nós não podemos autorizar que o PSDB assuma a presidência da República. Então essa era a ideia de eliminar Geraldo Alckmin e também de assassinar o ministro Alexandre de Moraes. Essa repercussão foi rápida no Ministério da Justiça. O ministro Ricardo Lewandowski, numa entrevista coletiva, chegou a falar que acredita que esse inquérito do 8 de janeiro, e claramente envolvendo os militares, ele será finalizado nos próximos dias ou nas próximas semanas. Vamos ver. Olha, por enquanto não se chegou a esse nível de detalhe. O inquérito prossegue, deverá terminar, digamos, nos próximos dias ou semanas, em que estes aspectos todos serão deslindados, serão aprofundados. Quer dizer, o que se tem na representação da Polícia Federal é que teria havido uma reunião na casa do ex-ministro Braga Neto. Isso está no inquérito. Agora, em que circunstâncias isso se deu, quem participou efetivamente, o que foi conversado, isto será alvo ainda de investigações futuras, como com relação a outros mencionados no inquérito. Agora, ontem, quando essa operação já estava acontecendo contra os militares, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, acabou fazendo uma ligação direta para o presidente Lula, que ficou muito assustado, revoltado com essa história toda que envolve os militares novamente, um homem da Polícia Federal,
e no Supremo Tribunal Federal há também a expectativa que esse assunto seja rápido, ou seja, que eles consigam esclarecer isso tudo nos próximos dias. O ministro Luiz Roberto Barroso, numa sessão do CNJ, também repercutiu essa operação da Polícia Federal. Vamos ver. As investigações ainda estão em curso e é preciso aguardar a sua evolução. Mas tudo sugere que estivemos mais próximos do que imaginávamos do inimaginável. O que é possível dizer nesse momento é que o golpismo, o atentado contra as instituições e contra os agentes públicos que as integram, nada tem a ver com ideologia ou com opções políticas. É apenas a expressão de um sentimento antidemocrático e de desrespeito ao Estado de Direito. Nós estamos falando de crimes previstos no Código Penal. Bom, agora, rapidamente, antes de voltar ao estúdio, queria só esclarecer uma informação. Recebi alguns questionamentos nas redes sociais, a gente escuta as pessoas comentando também o seguinte: essas informações, o que eu estou contando, esse enredo de comprar as munições, de comprar arma de fogo, de encontrar com Lula, Alckmin, com o ministro Alexandre de Moraes, não é um sentimento, não é uma ideia do STF ou da Polícia Federal, são as conversas do aparelho celular de Mauro Cid, que foram excluídas com a ajuda de um equipamento israelense. Essas conversas foram recuperadas. Então não é uma análise ou um entendimento de um juiz ou de alguém da investigação. São conversas reais, que tem o número do aparelho celular, que tem o nome, que tem a foto, a voz das pessoas que enviavam áudios, inclusive. Isso tudo está registrado, envolvendo nomes de militares, auxiliares de Bolsonaro e envolvendo diretamente ali o ex-ajudante de ordens, que amanhã será ouvido no Supremo Tribunal Federal. Marcelo Matos. Bruno Pinheiro, diretamente de Brasília. Daqui a pouco ele retorna conosco na programação aqui da Jovem Pan. Valeu, Bruno. E é claro que nós vamos iniciar o debate aqui. Temos juristas à mesa, então, para poder entender. Se os fatos aconteceram lá no final de 2022, na virada, e agora nós estamos praticamente na virada de 24, então são praticamente aí 2 anos que esse inquérito tramitou para poder ter todo esse teor e todos esses levantamentos. Agora, o que ele poderá provar daqui para frente? Aquilo que o Bruno falou, são conversas. Tem participação do Bolsonaro? Tem adesão ou não? Eu queria começar com José Antônio Milagre, então, que é o nosso jurista aqui, para poder explicar essa questão justamente legal em relação a esse inquérito, que, claro, tem aí acusações muito pesadas e fortes aí. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde, colegas de bancada. Boa tarde, toda a audiência seleta do Linha de Frente. Veja, a declaração do ministro Barroso, ele inicia a sua fala no sentido de que tudo sugere. Só que para o direito, sugestão não pode servir de decreto condenatório, não pode servir a uma decisão condenatória. Razão pela qual o inquérito policial ele deve se desenvolver observando todos os dados, todas as evidências, assegurando muitas vezes a participação da defesa e muita transparência. Confesso que li hoje o relatório que foi enviado pela Polícia Federal ao Supremo, que inclusive motivou essa operação que nós estamos repercutindo aqui na Jovem Pan, que é a contragolpe. 5 mandados de prisão, interceptação telemática, ao que parece para encerrar o inquérito, né? Percebam por que nesse momento especificamente, porque no momento em que o projeto de lei 2858, que é o projeto de lei da anistia, está ganhando corpo no Congresso Nacional, nós temos essa operação autorizada a toque de caixa, na minha visão, sem fundamento para a decretação das preventivas, muito menos para as quebras de sigilo tecnológico. Então é isso que se coloca, né? Ou seja, será realmente que esse inquérito ele está embasado efetivamente em evidências, como o Marcelo coloca, ou é opinião? E eu quero chamar a atenção da audiência aqui que o inquérito policial, ele finaliza-se com um relatório. E esse relatório ele não deve ser opinativo. A polícia não deve se imiscuir no papel de Ministério Público ou do Judiciário. E confesso que quando eu leio aquele relatório que associa
o Mauro Cid como uma grande repercussão ou o início das tratativas de um golpe, Operação Planejamento Verde e Amarelo, eu vejo uma carga de opinião da polícia. Lamento que a polícia esteja agindo dessa forma. Acredito que esse inquérito não é transparente. Nós queremos ver as evidências, como isso foi recuperado, que equipamento israelense é esse que foi utilizado, quem tem acesso a essas mensagens para que se então possa desenvolver esse trabalho policial. Na minha visão, uma cortina de fumaça, o objetivo aqui é minimizar, é minar o projeto de lei da anistia. Sérgio Zagarino, agora você, boa tarde. Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes. Realmente, é estarrecedor a ideia de supostamente existir um plano para matar qualquer pessoa, independente se essa pessoa é A, B ou C, mas principalmente quando é o presidente da República, o vice-presidente. O problema, Marcelo, é que aqui a gente está falando de ideias. Teve apurado uma conversa que eles estavam vendo a possibilidade de realizar eventual crime. Sim, só que exatamente isso não é crime. E é aí que está. A partir do momento que a gente começa a prender pessoas sem ter um elemento que a gente chama de tipicidade, o que quer dizer isso, você que está em casa? Não dá para falar na existência de crime se não está previsto na lei que determinado ato é crime. Um exemplo muito simples. Roubar, matar alguém. Está lá, está na lei. Se a pessoa comete essa conduta, aí sim ela vai ser punida por isso. O que está acontecendo nesse caso aqui é o seguinte: eles foram pegos ali, aparentemente conversando, cogitando planos mirabolantes, só que isso não é crime. Então, eu entendo que essas prisões que foram realizadas, elas são muito questionáveis. E aí eu coaduno com a opinião do Dr. José Milagres, quando ele diz: será que isso não é uma cortina de fumaça? E agora, entendendo um pouco o cenário político, é muito estranho que tudo isso veio à tona na semana do G20. Parece que querem mostrar para o mundo que o Brasil estava correndo risco em sua democracia. Risco em quê? Se nós tivemos eleições que a discussão em relação à democracia, se as eleições elas foram completamente livres, na verdade, de fato, porque tentativa de golpe, porque acharam uma minuta que foi impressa num computador, porque agora pegaram trocas de mensagens de supostamente querer matar ou não. É muito estranho isso. Então, essa cortina de fumaça que aparenta existir é muito preocupante, principalmente porque a gente não está dizendo que é a favor, obviamente, de ninguém planejar matar outra pessoa. O que a gente só é a favor de que o Estado de Direito seja garantido. Isso significa que as leis devem ser cumpridas exatamente no formato que ela é. E não existe lei dizendo ou possibilitando a prisão de um indivíduo por algo que não está ali tipificado. Volto a dizer, esse inquérito agora, que é relacionado ao Cid, era em relação a joias, em relação a outros elementos que nada tem relação com o que está acontecendo agora, com essa tentativa. Pegaram no celular dele e aí vai comprometer a delação que ele fez premiada, que já tinha sido homologada lá pelo STF, em relação a outros fatos que nada tem relacionado com esse de agora. Estão supostamente querendo intimá-lo para amanhã pressioná-lo a dizer uma verdade, sendo que o que ele delatou era relacionado à joia, era relacionado a outras ordens ali do ex-presidente Bolsonaro, nada relacionado ao que eles apuraram e que prenderam ali os 5 militares. Então, é preocupante ver tanta autoridade, tanto poder na mão de algumas pessoas no Brasil, Marcelo. E se a gente lembrar, né, que o Cid foi preso supostamente porque falsificou, né, a carteira de vacinação e detonou todo esse processo, aí fica também mais uma questão também bastante questionável também, né? Afinal de contas, tem tanto bandido andando na rua aí e o cara foi preso porque ele supostamente falsificou a carteira de vacinação. Mas ainda, como você falava, né, ontem, inclusive, chamou muito a atenção o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou que pensar em matar não é crime. Segundo ele, o caso parece uma narrativa para tentar dizer que é um risco para a democracia. Portanto, aí coaduna com o que você colocou, Zagarino, justamente nessa linha.
Vamos agora à ciência política, né? Está conosco a Maria de Carli para poder falar, porque, evidentemente, a gente sempre fala assim, as eleições de 2026, se não acontecer nada, daqui para lá, favorece fulano, ciclano, e agora aconteceu algo muito pesado que tem o potencial de danificar realmente reputações e candidaturas. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje. Marcelo, é a primeira vez que estamos juntos aqui nessa bancada, muito honrada aqui no feriado, meus colegas de bancada, boa tarde a toda a nossa audiência qualificadíssima. De fato, tudo é muito preocupante nessa história. Do momento que se traça um plano, né, de tentativa de assassinato ou morte de líderes de Estado, líderes de governo, isso é tudo muito disruptivo para a democracia. A gente sabe que hoje em dia a gente vive em tempos muito complicados, muito violentos, muito inflados. A polarização é um aspecto que transbordou para todas as esferas da nossa sociedade, além da política, né? É o que alguns cientistas chamam de polarização afetiva. Então, todo esse percurso, todo esse movimento, ele agora está tomando conta das pessoas, do dia a dia das pessoas, e isso afeta muito a paixão das pessoas. E, no caso, né, quem eram inimigos na política passam a ser inimigos num outro nível de inimizade. A gente vê aí, né, ambos os lados, esquerda e direita, partindo para agressões mais violentas. Esse tipo de plano é realmente, acredito que um produto deste cenário que de fato é muito preocupante. E eu faço coro aqui na parte jurídica aos meus colegas que apontaram também para algumas questões nessas prisões preventivas, de fato, né, como foi dito, a conjuntura não constitui o ato. Então, a gente está aqui vendo um plano que, de fato, não houve nada de concreto, nada foi feito. E, então, é muito preocupante isso que está acontecendo com relação ao aspecto jurídico da situação. Mas, politicamente falando, é o resultado dos tempos violentos na política que a gente vê, e espero eu acredito, né, que as coisas melhorem, mas eu temo que isso é só o começo de um dominó sem fim de escaladas violentas para outros tipos de tentativas, de assassinatos, tanto de um lado quanto do outro. Eu fico muito preocupada com a polarização e o percurso que ela tomou hoje em dia. E se a gente lembrar que teve o próprio atentado contra o então candidato Jair Bolsonaro. Exatamente. E agora, né, o Rodolfo Maris vai fechar esse tema para nós. Muito boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Marcelo, meus amigos aqui da bancada. É um privilégio fazer parte de tudo isso aqui. Obrigado à audiência de todos vocês aí em casa também. Sabe que meu coração é de vocês, né? São muitas mensagens de carinho e eu estou muito feliz por isso, principalmente por essa volta aqui à Jovem Pan. Bom, eu coagulo também com os meus amigos aqui, não só advogados, mas a nossa amiga cientista política, quando ela fala que o termo hoje aqui é disruptivo, verdade. É disruptivo você se pensar que uma política, ao invés de fazer bem para uma sociedade, a gente está vendo ideias malucas como essa, que, por exemplo, militares se juntando para arquitetar um plano maquiavélico para matar alguém. Gente, nós estamos no Brasil. Tudo seria muito possível, muito obrigado. Tudo seria muito, muito possível, mas que ideia é essa? Por que agora, justamente quando vem aqui esse projeto de lei, que é a 2858, como diz aqui o meu amigo advogado, por que só agora? Por que só agora, quando a anistia começa a ganhar peso, essa ideia do Mauro Cid de trazer uma mentira? E como é que vai ser julgado isso? Quem vai analisar o que ele está falando ou não? Nós não temos uma ideia aversa daquilo que ele está falando. O único depoimento que nós temos é dele. Como comprovar se isso é mentira ou não? Quais são as nuances de um depoimento, de uma delação premiada que só beneficiou ele? Qual a ideia dele estar mentindo agora? Qual é o parâmetro? Eu confesso, Rodolfo Maris aqui, confesso, estar muito, mas muito curioso para saber quais são essas ideias do ministro Alexandre de Moraes em trazer aqui a verdade do Mauro Cid, uma vez que ele está sendo contestado sobre a delação premiada. E devemos lembrar que o Mauro Cid, como diz aqui, não é nenhum santo, tá? Nós sabemos que na delação premiada ele soltou algumas coisas, talvez coisas que ele sabia, talvez coisas inventadas, mas fato é que tentar imputar um crime nele agora de mentira, de mentir para a corte, seria no mínimo inadmissível, principalmente quando a PEC da anistia, a PL da anistia começa a ganhar força.